Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 3 desse primeiro trimestre de 2024, onde estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista é o pastor José Gonçalves, que tem nos presenteado com este profundo e rico ensinamento. E a lição de hoje, essa lição número 3, vai tratar sobre a natureza da igreja. E dentro deste ponto nós vamos ver alguns detalhes acerca da natureza da igreja. O que é a natureza, a sua dimensão, o que é o confessionalismo, a igreja visível, igreja invisível, igreja militante, desigrejados, outros detalhes também, a igreja enquanto comunidade. E o que marca esta lição é que o pastor, o nosso comentarista, ele coloca pontos e contrapontos, coloca o verdadeiro em confronto com o falso, ou o falso em confronto com o verdadeiro, e isso facilita a compreensão e a assimilação do assunto ensinado. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana, e já convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, divulgue, comente, compartilhe, e vamos levar a palavra do Senhor até os confins da terra. Pois bem, iniciando a nossa lição, a nossa perícope está na 1 de Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27, onde vai tratar acerca dos membros do corpo, a formação do corpo de Cristo. E vai fazendo aqui uma analogia entre o corpo humano e a igreja de Cristo. Ele vai dizer assim, no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Está mostrando aqui a unidade da igreja. A igreja é única, a igreja é uniforme, apesar da diversidade de membros. Muitos. E dentro deste ponto nós vamos aprender acerca da natureza da igreja. E quando aprendemos da natureza, o que é a natureza? Natureza é aquilo que é nato, aquilo que faz parte da constituição de um corpo. Por exemplo, quando nós falamos aqui da natureza, nós podemos identificar da seguinte forma: qualidades originais, constitucionais ou nativas de um indivíduo, caráter inato, aquilo que compõe a substância do ser, a sua essência. Então isto é a natureza da igreja. E agora no curso da lição nós vamos ver os desdobramentos que vai identificar esta natureza da igreja. E dentro desta natureza nós vamos aprender também acerca da dimensão. O que é a dimensão? A dimensão tem a ver com o espaço geográfico, aquilo que tem delimitado geograficamente, as características, os pontos que mudam segundo a geografia. Nós podemos olhar no mundo atual, no mundo da terra, no mundo terreno, nós podemos observar que à medida que muda-se geograficamente um ponto, até mesmo vamos pegar a beira-mar, as praias, em um ponto existe um determinado bioma, em outra região o bioma já é outro, os animais que compõem ali aquela fauna daquele pedaço de terra, apesar de ser praias, apesar de ser banhados pelo mar, mas constitui-se biomas distintos, uns de um lugar para o outro. Isso influenciado pelo clima, influenciado por aquilo que ocorre na natureza. E assim também a igreja, ela tem as suas mutações, dependendo do local, da região aonde ela se encontra. Então, a igreja na sua natureza, quanto à sua dimensão. Aí nós vamos descendo agora, desdobramento desses fatos. Ela começa no primeiro ponto, confessional. A igreja na sua natureza, na sua dimensão, e agora na questão confessional. O que é o confessional?
Como disse a princípio, essa lição ela é marcada por pontos e também por contrapontos. E quando nós vamos entender a questão o que é o confessional, nós vamos, no primeiro ponto, ver o contrário de confessional. O contrário de confessional é o laico, o laicismo. Quando você olha aqui a natureza da igreja, a confessional. O que é o confessional? A confessionalidade. Um substantivo abstrato. Um substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? É aquele que ele não existe, materialmente ele não existe, mas ele representa um conceito. E esse conceito ele é manifesto através de um objeto, de um ser e de algo que existe. Por exemplo, quando nós falamos acerca de uma cadeira, a cadeira é um substantivo e nós vemos a cadeira, sabemos o que é a cadeira. Uma mesa, por exemplo, um livro, uma caneta, um lápis, um objeto, é um substantivo que não é abstrato, porque vemos e sabemos a sua forma, como ele é e como esse objeto ele tem as suas próprias características. Agora, quando falamos do substantivo abstrato, beleza, por exemplo, a beleza é um abstrato, ela é um substantivo abstrato, que ela não existe, materialmente falando, precisa de algo para que ela então se manifeste e seja identificada. Algo que é belo, por exemplo, um objeto que é belo, ele então revela esse substantivo beleza. A beleza é visto naquilo que é belo. Aí, esse é o substantivo abstrato. Nesse caso, a questão confessional. A confessional, ela é um substantivo abstrato. E para entendermos o que é a questão o ser ou não ser confessional, nós precisamos ver o oposto disso. Qual é o oposto disso? É a laicidade, outro substantivo também abstrato. O laico é aquilo que se opõe ao que crê, aquilo que crê em algo que existe. Por exemplo, nós temos a nossa fé em Deus, nós temos a nossa fé em Cristo. A igreja de Cristo ela é confessional, por quê? Porque ela está alicerçada em Cristo e na sua palavra. Igreja que não está alicerçada em Cristo não é igreja. Igreja que não está alicerçada na palavra de Deus não é igreja. Por isso é que nós vamos entender a questão confessional da igreja. Ela está fundamentada na palavra de Deus. A igreja de Deus, ela se revela, ela é a habitação de Deus em espírito, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo se manifesta através da igreja. Agora, quem faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja? Aqueles que estão alicerçados na palavra, que Cristo é o centro da sua vida, que confessa a sua fé em Cristo Jesus, foi salvo, remido por Ele. Então fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses que se dizem desigrejados não compõem a igreja de Cristo. Não compõem, porque falta-lhes as características com a questão da natureza, faltam as características constitucionais, que constitui a essência, que constitui, que faz parte, que dá vida, que dá a constituição à igreja de Cristo Jesus. Os chamados desigrejados, na verdade, eles são os denominacionalizados, são excluídos das denominações, além do que Paulo vai falar a respeito deles lá na primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12, ele vai falar dos desordeiros e dos insubmissos. São pessoas que não aceitam liderança, são pessoas que não aceitam o comando, vai contra ao que Jesus determinou, porque Jesus ele convocou, ele escolheu apóstolos para serem os líderes da igreja, e ele diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Se a pessoa não aceita ser apacentada, ela não faz parte do rebanho, é um lobo que se levanta no meio do rebanho, mas não é ovelha. Porque as ovelhas de Cristo, quem faz parte do rebanho da igreja de Cristo, independente da denominação, é a questão de igreja.
olhando por esse lado, se é uma igreja denominação cristocêntrica, fundamentada na palavra, é a igreja de Cristo. Agora, se alguém não se submete à liderança colocada por Deus, este não faz parte da igreja, mas é um insubmisso e também um rebelde. Então os desigrejados, na verdade, eles representam um bloco de rebelião, de rebelados e de pessoas que se rebelam contra a palavra, contra o mandamento dado pelo Senhor Jesus Cristo e deixa de ter a sua base em Cristo Jesus, mas tem a base na sua própria concepção e não em Cristo Jesus. Ainda voltando para a questão da natureza da igreja, nós vemos aqui as questões das dimensões. O primeiro ponto, confessional. A outra dimensão, a igreja local e a igreja universal. A igreja local é onde você está. Aquele local aonde você congrega, onde você está, que tem o seu pastor, o seu líder, a sua liderança. Esta faz parte da igreja local. Como disse lá no princípio, existe dentro, por exemplo, quando você pega o Brasil, que tem aí milhares de quilômetros de praia banhados pelo mar, mas os biomas são diferentes. O bioma no Rio Grande do Sul, das praias gaúchas, é diferente do bioma das praias do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, também no Nordeste. São biomas diferentes. Por quê? Porque muda a temperatura, muda o clima e então surgem novos tipos de animais e esses animais é que compõem o bioma destas regiões geográficas. E a igreja, quando falamos em igreja de Cristo Jesus, a igreja local tem problemas locais. Existem outras localidades que não existem os problemas que existem na tua localidade, mas existem em outras localidades. Isso mostra que a igreja ela vive segundo as suas realidades, em lugares distintos uns dos outros, ou próximo ou até mesmo distante. E é isso que o nosso comentarista, ele vai falar da particularidade das igrejas. Ele coloca o ponto e também o contraponto para que nós possamos entender. Então esses são os contrapontos. As cidades que têm um problema, uma questão cultural, outras já não têm aquele problema cultural, mas apresenta outros tipos de problema, segundo a cultura da cidade, segundo a cultura que vive aquela região. Então as igrejas elas não são iguais em todos os lugares, não são. Uma igreja pegando a nível de Brasil é diferente de uma igreja a nível de África, e a igreja da África é diferente de uma igreja europeia, a igreja europeia é diferente da igreja asiática e assim sucessivamente. Então nós vemos, mas não deixam de ser a igreja de Cristo. A igreja ela tem as suas particularidades e ela também é universal. Apesar das diferentes particularidades, dos diferentes problemas culturais, dos diferentes problemas vividos em cada igreja local, ela é única em Cristo Jesus. É o que nós vemos aqui na perícope estudada. Nós temos aqui uma dimensão, uma diversidade de membros. Porém, a igreja de Cristo, ela continua sendo única. Aí nós vamos para um outro ponto que o nosso comentarista ele coloca a seguinte, eu faço até questão de ler a questão da igreja visível e da igreja universal e da igreja invisível, porque a igreja universal é a mesma igreja invisível. Ele diz assim: a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Ela tem diferença. Por exemplo, nós temos uma região lá do Oriente, que os pastores não sobem no púlpito de sapatos, mas tiram o sapato. Me recordo quando o pastor Jorge Gunn, ele esteve no Brasil e foi ministrar a palavra de Deus. Ao subir no púlpito, ele retira o sapato para subir no púlpito. É uma questão cultural, porque o púlpito é um lugar santo e deve ser respeitado. E esse pastor
ali da África, ele retirou os sapatos para subir no púlpito, para estar no púlpito ministrando a palavra de Deus. E isso mostra, mas nós não temos essa cultura, mas eles têm essa cultura. E estas diferenças de cultura não invalidam a igreja, não aniquilam a igreja, não qualifica ou desqualifica uma igreja. Porque a igreja de Cristo é composta de todos os homens, povos, línguas e nações, de diversas etnias, de diversos segmentos. É um público heterogêneo, unidos pela palavra de Deus, lavado pelo sangue de Cristo, firmados confessionalmente em Cristo Jesus, como sendo Ele a pedra única, a pedra rocha firme que sustenta a nossa fé. Dentro disso, nós podemos ver que nem todo grupo que se diz cristão faz parte da igreja de Cristo. Pois as denominações, elas são temporais, mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo, ela é atemporal, ela não está presa nem limitada a um tempo, ela não morre, ela não acaba, porque a igreja de Cristo, ela é vitoriosa, ela nasceu no Pentecoste e será retirada da terra antes do período tribulacional. A igreja será arrebatada e participará das bodas do Cordeiro, que seria o casamento entre Cristo e a igreja. Hoje, como noiva do Cordeiro, depois nas bodas do Cordeiro, como esposa do Cordeiro, e voltará com o Cordeiro para o julgamento das nações na terra, as nações vivas, e estabelecer o milênio, e a igreja reinará com Cristo por 1000 anos. Assim, nós podemos ver que as denominações podem ser temporais, a igreja não. A igreja é indestrutível. O Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode vencer, destruir, derrubar e anular e aniquilar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é triunfante, porque Cristo, ela está alicerçada em Cristo. Cristo reside nela, o Espírito Santo habita nela, e a mão do Todo-Poderoso, do Senhor nosso Deus, nos guarda. Apesar dos ataques do diabo, que tem implantado sinagogas de Satanás no seio das igrejas para destruí-la, para contaminá-la, mas a igreja continuará firme até o fim, até que o Senhor Jesus se manifeste. A igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Por isso, nós vamos ver a questão agora na questão comunitária. A igreja na questão comunitária. Significa que a igreja, ela é universal. Não pode haver divisão do corpo. O que existe, muitas vezes, o nosso comentarista ele aborda que aquilo que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. O que nós temos aqui no Brasil, uma proliferação de trabalhos, de denominações várias, tudo por homens gananciosos, lobos devoradores, que vem rachando as igrejas, dividindo as igrejas, em busca não de poder, também de poder político, mas principalmente de poder financeiro. Principalmente de poder financeiro. A palavra de Deus, Paulo escrevendo lá em Coríntios, falando acerca da igreja, como nada tendo e possuindo tudo, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Muitos estão sendo enriquecidos à custa da lã, à custa do leite, da carne e até do sangue das ovelhas. Mas a igreja de Cristo, ela permanece firme, apesar dos lobos, apesar daqueles que usam a igreja de Deus para locupletação própria, para a sua própria perdição. Pessoas que agem desta maneira estão agindo para a sua própria condenação. Mas a igreja do Senhor, ela permanece, apesar do lobo, apesar dos falsos pastores, apesar dos falsos obreiros, apesar
das falsas denominações, a igreja de Cristo ela continua, a igreja de Cristo continua, ainda há os pastores que o Senhor levanta para a sua obra, ainda há profetas na igreja de Deus, ainda há evangelista, ainda há pastores, ainda há doutores, ainda há apóstolos. O Senhor ele opera com esses dons ministeriais para preservar a sua igreja desses chamados lobos devoradores, que se auto-intitulam apóstolos, se auto-intitulam e vêm trazendo títulos e mais títulos, credenciais e mais credenciais, mas a igreja de Cristo, ela tem a credencial do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo na sua vida, a marca do sangue de Cristo, fundamentados na palavra, para que ela possa esperar o Senhor na sua revelação. Assim a igreja do Senhor, ela segue única, e a sua unidade, diversidade na unidade, a diversidade de dons, a diversidade de membros, a diversidade de denominações, mas a igreja de Cristo é única. O Senhor não virá buscar esta ou aquela, a tradicional, a histórica, a pentecostal. O Senhor vem buscar para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. A sua igreja que leva o seu nome, que tem a marca do seu sangue, fundamentada na sua palavra. Esta é a igreja que é a habitação de Deus em espírito, onde o Espírito de Deus habita. Esta é a igreja que vai ouvir o som da trombeta e subirá ao encontro do noivo, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Esta é a verdadeira igreja, da qual julgo, creio, faço parte, e que você que me ouve também faz parte. Nós aguardamos esta manifestação do Espírito de Deus, o soar da última trombeta, e subiremos ao encontro do Senhor Jesus. Por isso, igreja local é onde nós estamos, está fundamentada na palavra, está fundamentada em Cristo, é a igreja cristocêntrica, não é na rentabilidade, não é no ouro, não é na prata, mas no sangue de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, firmada nesta bendita, santa e inerrante palavra de Deus. Estamos firmados nesta palavra, a palavra de Deus. É esta palavra que nos dá o sustentáculo, que nos garante que as promessas de Cristo estão de pé e se cumprirão nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. A igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. E, da mesma forma, cada crente deve buscar isso, unidade em Cristo Jesus. Apesar de muitos, somos um, fazemos parte de um corpo, do qual Cristo é a cabeça. Amém.